Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço demais a oportunidade. Passa um filme na nossa cabeça, né? Há 15 anos atrás, eu estava mais ou menos nessa aflição também, né? Buscando o espaço, mas eu tinha uma certeza na minha vida, né? O futebol sempre foi a minha paixão. E muito imaturo na época, eu não sabia educação física. Poxa, será que eu trabalhava com futebol, fiz educação física? Enfim, eu gostava de futebol. Então fui correr atrás, né, como boa parte dos brasileiros, né, apaixonado por isso, né? E eu queria sair daquela mesmice. Poxa, de torcida, de arquibancada, de conversa de bar, aonde eu posso melhorar? Eu quero trabalhar com isso. Tentei ser jogador, não consegui, por várias razões, né? E a principal é que não tinha qualidade mesmo, né? Então acabei ficando de lado. Mas queria seguir na área, queria continuar nesse processo. Futebol, como eu falei, sempre foi minha paixão, mas eu queria continuar. Não vou ser jogador, mas eu posso continuar no meu processo, né? Continuar aquilo que eu gosto de fazer, enfim, dar continuidade àquilo que eu fazia na infância, aquilo que eu fazia na adolescência, que é o futebol, né? E quando eu jogava também, ficava com um espírito muito crítico comigo, né? O treinador falava uma coisa comigo, ou dava um tipo de treinamento, eu pensava, eu acho que ele está fazendo errado, eu acho que não é o certo. Eu falei, eu vou me especializar, vou procurar o meu espaço para ver, não, eu vou fazer diferente. Então, o meu espírito crítico fez que eu chegasse hoje no Cruzeiro, por exemplo, né? Eu estou muito contente lá e vou contar um pouco de vocês, vou contar para vocês isso, fazendo um paralelo com outras atividades da educação física, né? Eu me formei na Escola de Educação Física e Esporte da USP, né? Bacharel em esporte, depois eu fiz uma pós-graduação em futebol e futsal pela Universidade de Gama Filho. No começo, pessoal, olha, eu não sei lá, o Marcel falou uma coisa bem legal aqui na parte de publicidade, o céu é o limite, né? Eu comecei bem baixo mesmo, né? Nada de céu, nem levantei nem um voo. Isso aqui eu não ganhei um centavo do que eu fiz, né? Conversando com a professora de educação física, ela já ficou um pouquinho diferente da minha situação, né? Eu comecei no Hiperclube na Vila Mariana, estágio de observação com o futebol. Era obrigatório o estágio de modalidade individual, eu fiz atletismo. Foi muito bacana também, muito proveitoso, né? Para quem trabalha com educação física, é uma modalidade muito importante, mexe com o corpo. Então eu acredito que ela é básica, é um pilar, né, importante para as modalidades esportivas. Morava na região da Moca, fui para o Clube Atlético Juventus, né? E trabalhei com futebol, que estava no estágio administrativo também. O Juventus me concedeu e aí minha carreira começou a alavancar um pouquinho mais. É claro, a faculdade ela te dá subsídios para que você possa seguir a sua carreira. Agora, é claro que a experiência prática te dá muita condição. É claro, se você é criativo na infância, você pode ser um bom publicitário, não é? Agora, mesma coisa comigo. Eu jogava bola desde os 8, 9 anos. A gente cria uma identidade, a gente sabe mais ou menos como funciona. E é claro que a faculdade te dá um subsídio, a experiência prática, o empirismo também te dá esse subsídio para que você possa se tornar um bom profissional. Tudo vai agregando, né? Tudo vai agregando. Foi quando eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, né? Consegui me estabilizar, consegui não depender mais de pai, de mãe, já estava velho já, quase 20 anos já. E aí eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas, né? Eu fui para o comercial, um amigo meu da faculdade me chamou, comercial de Ribeirão Preto, acho que quem mais ou menos acompanha futebol sabe, né? A gente veio no interior de São Paulo, eu trabalhei como supervisor de base, acho que foi a minha melhor faculdade. Minha melhor faculdade foi o comercial, onde você lida com pessoas diferentes, num ambiente muito competitivo, com profissionais de todas as áreas, com pessoas que não são profissionais também. É uma lição de vida, o mercado de trabalho nos ajuda a isso também. Fui para o Sertãozinho também como supervisor de base. O que é um supervisor de base, né? Eu fazia parte de documentação, programa de viagens para jogos, contratação de atletas. Eu não tinha o poder de escolher quem ia ser contratado, quem não ia ser contratado, mas toda a parte burocrática eu que fazia pelo clube. Agora, interessante esse projeto, como eu falei para vocês, a minha vida inteira foi o futebol.
Agora, a faculdade e o mercado de trabalho me proporcionou outras situações, que foi esse projeto de polo aquático. Nos clubes e escolas aqui em São Paulo, a gente ensinava as crianças a nadar e através disso a gente incluiu o polo aquático também. Então foi muito bacana, a gente viu uma outra realidade, fora do ambiente competitivo que eu sempre fui acostumado a vivenciar, fora da bola, né? Bola na terra, bola no campo, dentro da água, com a mão, não com o pé. Muito diferente, para mim foi uma experiência muito bacana. Já um exemplo de que a educação física pode proporcionar para a gente diversas atividades, né? E o polo aquático foi uma delas. Paralelo a isso, eu trabalhei numa escolinha de chute inicial do Corinthians, né? E uma escolinha de futebol Santa Maria, que mandava jogadores para Cuba. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, sempre no rendimento. Uma característica importante da nossa profissão, né? A professora até pode concordar ou não comigo, é a possibilidade de a gente atuar em várias áreas ao mesmo tempo. Você tem uma atividade aqui numa escola, você tem uma escolinha em outro lugar, você dá assessoria esportiva em outro lugar, personal trainer em outro lugar, enfim. É claro que a vida é agitada para todo mundo, mas a gente consegue, né, engordar a nossa conta bancária também, né, se isso é importante para vocês, para todo mundo, fazendo várias atividades e enriquecendo também o nosso conteúdo profissional. A área que eu atuo hoje, né, que é a captação de atletas, o popular olheiro. Comecei no Audax em 2010, né, trabalhei com alguns atletas que hoje estão em nível profissional, quem é palmeirense aí conhece o Tietê, né? Quem é santista, o Yuri, enfim. Alguns atletas que passaram com, não vou falar que eu revelei, né? Uma comissão muito ampla, né? A gente trabalha desde o sub-12, sub-13, com essas categorias. No Audax foi esse processo. O próprio Paulinho saiu do Audax, é um projeto muito bacana que hoje aparece aí disputando a final de Campeonato Paulista, né? Todo mundo conhece. Red Bull Brasil, eu aprendi muito. Inclusive aprimorar o meu inglês. O Red Bull tem 3 times, né? Tem o clube aqui em São Paulo, tem o em Leipzig na Alemanha, tem o em Salzburg na Áustria e um 4º time em Nova York. Então essa experiência, esse intercâmbio que a gente fazia nos outros Red Bulls, a gente aprimora muito a parte do inglês também, do espanhol, rabiscar um pouquinho do alemão, que a Red Bull se fala praticamente alemão. Então foi mais um enriquecimento profissional onde eu não esperava chegar em pouco tempo. E em função do Red Bull, meu trabalho acabou aparecendo, eu fui para o Cruzeiro desde novembro de 2015. Eu estou como observador do Cruzeiro no estado de São Paulo. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, vou contextualizar tudo isso dentro da nossa área. Mas desde de novembro eu estou no Cruzeiro, observo em São Paulo e algumas competições pontuais também, fora do estado de São Paulo, algumas visitas periódicas à Toca da Raposa lá em Belo Horizonte. Né? Onde tudo isso começou, né? Onde eu comecei a fazer a faculdade, onde que eu pensei o que eu podia fazer da minha vida, o que eu vou fazer para chegar naquilo que eu gosto, naquilo que me seduz, que é o futebol. Guia de profissões, né? Fui atrás, né? Conversando com amigos, indo em palestras, foi aí que foi me clareando um pouquinho mais as ideias. Essas escolas são, de acordo com o guia do estudante, né, algumas que eu pesquisei que tem uma representatividade muito boa. Mas como o Marcel falou, depende muito mais de vocês do que propriamente da faculdade. De você correr atrás, em busca de experiências novas, ela te dá um subsídio. Agora, depende muito mais de vocês, da criatividade, do conhecimento de vocês, do que propriamente a faculdade. Tá? É claro que são boas faculdades reconhecidas, mas depende muito mais do aluno. Tenho amigos da USP que fizeram comigo que hoje não estão na área. Tenho amigos que terminaram a faculdade em outras escolas que são referências na área de educação física e do desporto. Tá certo? Depende muito mais. Eu vou falar um pouquinho desse processo seletivo que é pelo qual eu passei, tá? E eu acredito que vale a pena. Eu como vocês, fiz escola pública também e fui atrás de cursinho, consegui cursinhos gratuitos e no 2º ano eu consegui entrar. Pode passar. A FUVEST era isso, né? Só para não sei quem tem essa, já está preparado para o 3º colegial. Tem bastante 3º colegial aqui? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Quem estiver preparado, sempre essas faculdades vale como experiência, né? Primeira fase teste, a segunda fase mudou um pouquinho da minha época, né? Agora, pelo que eu pesquisei, está assim, uma prova dissertativa geral,
e uma segunda prova específica também dissertativa com essas disciplinas. O curso é integral, 8 semestres, passa mais rápido com isso, tá? Mas... E aqui eu acho importante, que acho que transcende a faculdade, pessoal. Corram atrás, né? Independente do curso que vocês atuam. Pô, eu gosto de biomecânica, gostei dessa modalidade, dessa disciplina, biomecânica da atividade motora. Existem laboratórios, especializem, busquem esse conhecimento. É muito bacana que vocês, desde o começo, desde sempre, estejam engajados com alguma coisa dentro da faculdade. Não foi o meu exemplo. Eu saio da faculdade, ia para o meu estágio à noite, quando eu tinha uma folguinha, ia para casa descansar. Então acho que vocês já podem adquirir essa maturidade de ver que isso é importante. Laboratório de pesquisa, estágios quanto mais cedo possível, mesmo que não remunerados, eu acho que enriquece muito o conhecimento de vocês. A experiência que vocês podem adquirir é muito enriquecedor, tá certo? E na USP existe esse intercâmbio, né? Vai depender também dos resultados dentro dos laboratórios, dentro do seu processo de nota, né? Você consegue esse tipo de intercâmbio em outras faculdades, também da educação física e esporte. Foi a minha escolha. Então aqui, para contextualizar, professor, acho que, não sei como está o mercado hoje, né, professora, mas você tem a licenciatura em educação física, que é o professor, ele dá aula em escola. O bacharel em educação física, que de uma forma abrangente, a área da saúde em geral, qualidade de vida, personal trainer, trabalhar com idosos, diabéticos, né? E o que eu fiz, que é o bacharel em esporte, que é aquilo que eu falei para vocês, sempre estava engajado nisso. Eu queria competição, eu queria rendimento, né? Estava na minha veia, é isso que eu gostava de fazer. Tirando a licenciatura, essas duas áreas se confundem muito no mercado de trabalho. Então tem muito bacharel em educação, até porque não é uma profissão, não é um curso que existe em todas as faculdades, né? Se não me engano, a USP e a UEL em Londrina existem um curso de esporte. Agora, as demais faculdades englobam as diversas disciplinas dentro do curso de educação física. O meu curso, que é específico, ele acaba até me limitando de certa forma, porque eu não posso dar aula em escola. Eu não sou licenciado para dar aula em escola pública, particular, seja ela qual for. Eu posso ir em uma escola e tenha rendimento esportivo, ela é uma equipe de competição. Mas o bacharel de esporte está apto para realizar essa função. Tá? Um pouco da rotina é não ter rotina. Eu estou cada dia num lugar, não é? Às vezes eu estou viajando, uma semana eu estou no Nordeste, outra semana eu estou numa escolinha aqui em São Paulo, outra uma competição. Isso também se confunde um pouco com o pessoal de educação física com relação a horários, né? Cada dia num lugar, não tem uma rotina fixa, eu tenho que entrar às 8, sair às 5. Tem lugares que a gente vai observar jogador como eu estou aqui agora, calçadinhos, camiseta, tem outros que a gente vai dar treino. Enfim, existem várias situações que a gente pode atuar. Natação, né? Pô, hoje eu vou sair daqui, vou para a minha piscina. Então, às vezes é muito amplo o que a gente pode fazer. Apesar de ter uma rotina, claro, tem que ter uma rotina, mas nem sempre existe uma semana de acordar sempre no mesmo horário, enfim. No meu caso, tem algumas particularidades. Final de semana, hoje eu consegui uma brechinha para estar aqui com vocês, não, pessoal, o sábado passa como se fosse uma segunda-feira, né? Flexibilidade de horários, claro, né? Que a gente tem que estar assim. E aí, poxa, eu não sou bom de exatos, não sou bom de humanas, sou bom de biológicas. Enfim, será que a nossa área de educação física ela consegue englobar todo esse repertório? Será que existe um perfil específico para a educação física? Será que o melhor em biológicas é o que vai estar melhor em educação física? Ou da exatas, ou da humanas? Enfim, muito relativo, pode passar comigo. Aqui um pouquinho do que a gente aprende na faculdade. Fisiologia, anatomia, bioquímica, são conceitos básicos, né? Enfim, parte de humanas. Tem muita gente da publicidade hoje que trabalha com esporte. Não é nem formado na área também, né? Então, enfim, depende muito daquilo que a gente busca, aquilo que a gente corre atrás também. E o link entre as atividades. Por exemplo, eu trabalho com futebol. Pode voltar no futebol. Eu posso unir ao futebol. Pode voltar. Eu posso unir o futebol com a fisiologia, existe fisiologia do esporte. Eu posso unir com a psicologia, tem um departamento de psicologia hoje nos clubes. Né? Os clubes hoje cada vez mais se profissionalizaram para ter essa área de psicologia. Aqui, esporte, história, jornalismo esportivo. Quem vai seguir uma outra área, não em um determinado curso, em determinado projeto. Não é?
Então ele olha a quantidade, pelas disciplinas a gente vê a quantidade diária de opções que nós temos dentro de uma mesma faculdade, de uma mesma escola. Isso pode passar. Pode passar. Aqui mesma situação, professor de escola, um personal trainer, um treinador, que foi ex-jogador, né? Agora é importante salientar isso aí. Professor de escolas, professor de academia, recreação também. Pode voltar um. Professor de futebol. Hoje, o futebol cada vez mais profissional. Não é só simplesmente ter sido um ex-jogador para que você consiga sucesso na sua profissão. Hoje eu estou num grande clube como um Cruzeiro. Quero almejar novos passos. Agora, o Guardiola foi um ex-jogador. Se conceituou para isso e hoje ele é um treinador consagrado. No Brasil a gente está no mesmo processo. O empirismo, a experiência é muito importante. Agora, sem o conhecimento científico, a gente fica no caminho. Né? Então eu acredito que a gente... Bom para nós que não joguei, né? Não tenho... O Diego sabe muito bem que falta qualidade, né, Diego? Pouquinho. Então a gente não consegui ser jogador, mas hoje o estudo, a gente correr atrás de diversas formas, ele faz a diferença no mercado de trabalho. Simplesmente hoje ter sido um jogador e reproduzir o que você fazia há 10, 15 anos atrás, não basta. Certo, pessoal? Então a gente está num processo do futebol hoje cada vez mais profissional. O desporto como um todo, né? Mais profissional, não só na base do empirismo, eu acho que, eu acredito que, foi assim lá, comigo vai ser assim também. A gente se baseia em outras questões para tomar decisões para o nosso treinamento, para nossas atividades em geral. Continuando, né? Marketing esportivo, o gerente esportivo, o meu chefe na gerência do Cruzeiro hoje, ele se formou, ele é meu veterano, né? Então ele se formou comigo, também não foi jogador, seguiu uma área completamente diferente da minha e também trabalha com futebol numa área diferente da minha dentro do próprio futebol. Essa área, para quem gosta de exatas, tem um cara que só faz análise de jogo, por exemplo. Aí no caso do vôlei, ele faz a análise de jogo, edita o vídeo e passa a estatística para o treinador, para o preparador físico, para o auxiliar técnico, de passes certos, levantamentos errados, enfim, tudo isso, né? E existe um curso específico pós-faculdade que ele te dá uma caracterização muito melhor também. Medidas de avaliação física, que se confunde muito com a área de academia, né? Você precisa fazer o controle dos seus atletas, do seu indivíduo que você dá treino. Enfim, laboratório, a biomecânica que eu falei, que é uma área que cresce muito, principalmente no Brasil, né? Jornalismo esportivo, tem muito profissional da área se formando em educação física e esporte, e claro, muito jornalista se especializando em esportes também. São a interdisciplinaridade das áreas, né? Não precisa ser formado em educação física para trabalhar com isso. Você precisa, de alguma forma, se capacitar para tal. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Os observadores. Gostei muito, vou repetir, como o Marcel falou, o céu é o limite. Mas vou falar aqui com relação ao que eu vivencio hoje. Na área do futebol, na área da captação de atletas principalmente. Ele varia em torno desses valores. É claro, pode puxar para mais, pode puxar para menos. Pode também, de acordo com as atividades extras que vocês fazem. Eu, particularmente, além do Cruzeiro, tenho uma escola de futebol que eu ministro aula de terça e quinta noite. Então, me ajuda bastante com isso. E acaba engordando um pouquinho mais no final do mês. Mas são coisas que eu adoro fazer, eu amo fazer. Eu acho que isso é muito importante. Tá? A gente tem que unir as duas coisas, sempre é importante isso. Falar um pouquinho do que eu faço. Né? A minha função é essa, é ver jogo. Eu vejo jogo pelo estado inteiro, eu rodo pra caramba, né? Durante a semana é mais peneira, visita em escolinha, tá? Vou pra Toca da Raposa uma vez por mês, normalmente, depende. A gente tem uma demanda muito grande de atletas que vão pra lá, então a gente acaba acompanhando a evolução desses garotos. Aprovei o menino de 14 anos. Quando ele for pra lá, a gente faz o nosso feedback também. Será que ele tá indo bem? Será que ele foi mal? Não, ele foi mal. Esse tipo de atleta, esse perfil não serve para o Cruzeiro. A gente já tem jogadores nessa função. Além disso, é uma questão também de ter parâmetros dentro do clube. O nível aqui é desse nível. O nível é alto, o nível é baixo.
precisamos de um lateral direito. Vamos nas escolinhas, vamos nos clubes menores, vamos nos projetos, para buscar um lateral direito. Ou então, nível de um atacante muito bom que eu tenho lá, achei o melhor aqui, vamos levar. Tá? É assim que funciona. Pode passar. Empresas referências, né? O Corinthians, por exemplo, eu sei que tem muito corintiano aqui, não tem um departamento hoje definido com a captação. Esses demais clubes, já existe um departamento de captação de atletas onde os profissionais contratados não são esses jogadores, são pessoas como eu, pessoas que especializaram, que fizeram por onde, foram atrás, tiveram uma experiência com crianças, com adolescentes, trabalham na área de há um bom tempo e correram atrás disso. Só esse jogador, hoje é muito pouco para o esporte em geral. Tá? O Cruzeiro é dessa forma. Em Belo Horizonte nós temos 4 observadores, mais 4 que acumulam a função como auxiliar técnico. Então, quando possível, eles saem da questão de auxiliar e vão observar, principalmente na grande Belo Horizonte. Eu sou um dos observadores em São Paulo, né? E além disso, pessoal, a gente tem muito contato. Hoje está cada vez mais estreita a relação clube-escolinha-jogador. Então, qualquer escolinha hoje tem pelo menos um observador de um clube ou alguém que tem uma parceria com um clube que manda um jogador. Né? Hoje o Brasil inteiro está muito mapeado, principalmente o Sudeste, muito mapeado com relação à captação de atletas. Então, quando eu comecei em 2003, na faculdade, eu não fazia a menor ideia que eu seria um observador de atletas, eu não fazia a menor ideia que existia um departamento e cada vez mais ele cresce, principalmente no Brasil. Fora do Brasil, na Europa principalmente, nós estamos um pouquinho assim, lá eles estão um pouquinho assim. Como funciona a minha semana? Normalmente, durante a semana, como eu falei, eu me programo para estar nas escolinhas, para estar nos projetos. Onde eu vou procurar? Pode passar. Então, às vezes, uma segunda, uma terça-feira, eu estou no telefone conversando com às vezes, empresários, com ex-jogadores, com jogadores, com pais, né, para ver um jogo em determinado lugar. E pesquisas de internet também. Hoje as principais competições no estado de São Paulo, elas disponibilizam súmula, elas disponibilizam tabelas, então é muito fácil esse trabalho de pesquisa hoje em dia. E na nossa época, né, nossa época que eu falo hoje, eu com 32, quando eu tinha uns 15 anos, não era dessa forma. Eu cheguei em lugares onde tinha 5 observadores e 15 jogadores jogando no jogo de futsal. Uma proporção aí de 2 jogadores para cada 2 observadores, né? Pode passar. É isso, peneira, muitas vezes peneira. Uma semana é isso. Hoje mesmo eu estava num campo de terra, não tinha outra roupa, tive que bater na calça jeans mesmo para vir limpinho para cá. Competições formais também é o foco principal, nós o chefe aqui em São Paulo, né? Pode passar. E às vezes a gente consegue ter que acompanhar. Daniel, precisamos de um jogo que você vai acompanhar da segunda divisão de São Paulo entre Batatais e Botafogo de Ribeirão Preto. Tem um determinado jogador que a gente precisa olhar. A gente vai para olhar o jogador, não faço nenhum relatório sobre o jogo. Aquele jogador, vale a pena a contratação, vale mais a observação, vamos propor um teste. Enfim, existe uma gama muito grande aí de situações. Chega segunda-feira é isso, pessoal. Fico enchendo o saco do pessoal no WhatsApp ali enquanto eles trabalham, né? Diferente da captação, uma gestão cada vez mais profissional, preocupação maior em detecção de talentos, né, que não é só naquele, aquele joga bem, aquele chuta bem, né? Agora, existe uma questão científica por trás disso, que a gente estuda para que a gente consiga ver que aquele determinado tipo de jogador tem uma perspectiva de chegar no nível profissional. Como eu falei, o departamento estratégico de estudos, né? Hoje os clubes que não têm esse departamento acabam ficando para trás no mercado de trabalho, no mercado de captação de atletas, de formação de clubes. Poxa, seu trabalho é fácil, né? Só olhar, beleza. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. São coisas. O Neymar é muito fácil de olhar. Salta às vezes. Pode passar. O meu desafio como profissional é esse. É esse tipo de jogador que eu estou olhando, não é esse normalmente. Eu acho que aí sim o conhecimento científico nos ajuda. Aí sim a experiência prática ajuda. A experiência nos ajuda bastante a detectar, a investir nesse tipo de atleta. Por que investir neles? Nesse momento. Aqui é muito fácil. Isso aqui é uma realidade. Mas ele teve um processo lá atrás também. Certo?
Acho que para quem gosta ou não da educação física, acho que fica um recado geral para todos. Pelo menos eu levo isso comigo. Eu faço o que eu amo e para mim não é peso nenhum vir falar para vocês, não é peso nenhum estar num sábado ou num domingo vendo um jogo de futebol. Eu consigo conciliar muito bem a minha vida pessoal e profissional. Sou muito feliz no que eu faço. Independente daquele valor de 3 a 6, de 10 a 2, eu sou muito feliz no que eu faço, pessoal. Eu espero que vocês busquem isso também na carreira de vocês. Perguntas? Você, obrigatoriamente, você tem que levar, por exemplo, contra esse menino, ele vai ser um jogador. Você tem que levar para o Cruzeiro. Eu sou do Cruzeiro, eu sou funcionário do Cruzeiro. Então, é claro que na prática acontecem diversas situações, a gente tem bastante contato. Eu levo um jogador para o Cruzeiro. O menino às vezes não é aprovado. Pô, Daniel, muito bom jogador, mas não temos jogadores na posição. A gente tem contato de amigos e outros clubes que pedem alguns jogadores. Olha, tem um menino passou por nós aqui, você tem um contato? Ele tem contato do professor da escolinha ou do pai, e eles direcionam. Eu sou contratado do Cruzeiro, apenas do Cruzeiro. Tem um salário fixo por mês. Ou é muito obrigado, ou é rua. Né? Depende do meu desempenho. Mas além desse trabalho que você faz outros, você acha que poderia ficar só nesse? Só no Cruzeiro? É, fazendo só isso. Eu gosto muito do que eu faço. A minha escolinha que eu trabalho terça e quinta é muito importante para mim porque eu me sinto um pouco enferrujado. Só observação, só observação. No Red Bull e no Audax, eu trabalhava além de captação, eu fazia gerenciamento das categorias. Então, sub-10, sub-13, eu recrutava e treinava. No Cruzeiro, estando em São Paulo, eu não tenho esse papel. Então, eu consigo unir com outras coisas, como é a minha escolinha de futebol, né, um projeto social que a gente está tentando montar com alguns amigos, que me facilitam nesse processo. Para mim, como eu falei, um enriquecimento profissional. Você está em atividade. Só a função de observador me limita muito no mercado de trabalho. Acho que eu aprendo muito com as crianças, aprendo muito com os adolescentes. E isso para mim me motiva cada vez mais a procurar novos cursos, a estar trabalhando. Só observação, hoje é meu carro-chefe, principalmente financeiramente. Eu estou no grande clube, mas falta um pouco para mim, por isso eu consegui com outra atividade. Quer dizer, foi essa pergunta, não? Você tem alguma meta? Não tenho nenhuma meta. De levar uma certa quantidade? Não tenho nenhuma meta. É claro, né? Poxa, é uma pressão muito grande. Daniel, tem alguma coisa aí em São Paulo? Olha, não achei nada. A pior coisa pra mim é, você não achou nada? O Atlético Mineiro acabou de trazer um garoto de São Paulo que estava no Taubaté. Ele pode não ser bom, mas ele foi para o Atlético. Então existe essa certa pressão, né? Agora, eu não tenho uma meta. Eu tenho que levar jogadores bons, com o perfil do Cruzeiro para estar lá. Então, você falou que a sua área maior é a observação, tá? E eu não sei muito de futebol, eu imagino que para você pegar um jogador da defesa, por exemplo, você vai buscar um objetivo com um cara maior, mais forte. Só que você encontra um jogador que não atende a esse objetivo. Esse jogador é descartado ou é feito um trabalho de preparação para, não sei o quanto você consegue, mas colocar uma condição física para esse jogador atender a posição? É muito relativo, né? Existe um perfil, é claro. Achei um zagueiro. Vou levar para o Cruzeiro. Se ele realmente, no primeiro momento, não atende a alguma necessidade, é difícil ele ficar. Porque a demanda é muito grande. A demanda de atletas é muito grande para que a gente consiga levar o garoto para o Cruzeiro. Então ele tem que estar realmente muito pronto, muito preparado. Garotos mais novos, 11, 10, 12 anos. Qual que é a perspectiva? É muito na qualidade técnica, eu olho muito na qualidade individual. Todo mundo fala que é atacante nessa idade. Não, mas aí vai da nossa capacidade, é o nosso desafio. Não, ele não é atacante, ele é um zagueiro. Ele tem um biotipo bom e eu vou colocar ele para trás. E no Cruzeiro, estando, pelo que a gente conhece, que nós temos lá, olhando aquele perfil, com a qualidade técnica que ele tem, ele pode se desenvolver no clube como um zagueiro, por exemplo. Aí vai dar a nossa decisão. É claro, é muito também relativo, é muito feeling da gente também, né? Olha, nós não temos na posição, ou temos na posição, mas acho que vale a pena olhar. Com relação até, abrindo um parênteses,
Muitas das coisas que eu não acredito, eu levo para o clube, porque é um perfil que pode ficar. Eu não acho que o zagueiro tem que ser alto, necessariamente. Eu acho que ele tem que ser bom. Mas não é um perfil que a maioria dos clubes hoje preconiza. Você, como olheiro, assim, além da parte técnica, você também analisa um pouco a personalidade, assim, uma pessoa é muito explosiva, ele pode trazer problemas para o clube. Muito. É muito bom, quando a gente está na arquibancada, a gente acha o pai do garoto. Ele diz muito sobre o garoto. Quando ele extraveja muito, gesticula muito, é um problema. Tá certo que indo para um clube como São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, ele acaba sendo moldado, ele pode não ter tanto acesso à parte técnica, mas é um problema. Né? A personalidade hoje é muito importante. Sim, mas às vezes em casa, com a família, é uma coisa e... A gente não tem o total controle, né? A gente não tem como ter esse total controle. Agora, é muito importante. Teve um caso no Cruzeiro agora, e é difícil a gente fazer um jogador nesses moldes que eu vou dizer. A mãe chegou dentro do nosso supervisor e falou, olha, ele vai ser jogador, não queremos que ele estude, eu estou autorizando ele não estudar. A mãe falou? A mãe falou. Como que um garoto desse consegue desenvolver como profissão? E tanto que ele tem 15 anos. E a carga depositada nele de salvação da família, né? Está apostando tudo nele. Então a gente tem assistente social, tem psicólogos dentro do clube que, a partir do que você detecta uma condição técnica acima da média, você leva para o clube. E lá a gente acaba estudando. Tem situações que realmente a conduta dele é tão fora dos padrões que você não consegue fazer com que ele chegue num alto rendimento. Mas não tem muitas escolinhas que falam, priorizam ele ter boas notas para continuar na escolinha? Hoje em dia, para você jogar uma competição formal, você tem que ter nota. É o mínimo. O Cruzeiro hoje tem a escola dentro da Toca da Raposa. Então, às vezes tem viagem para a China, da categoria sub-14. A escola para, quando volta, eles repõem as aulas. A escola é para os alunos, os professores são para os alunos. Então, hoje, cada vez mais, os clubes se moldam ao modelo atual do futebol brasileiro, que ainda não é o ideal. Você acha que o futebol ele vai chegar no patamar como o futebol americano, por exemplo, só permite na liga principal, né, no profissional, jogadores que já conformados no campeonato? Eu acho difícil, é um modelo muito diferente. É o melhor modelo, porque você tem a educação física escolar nos Estados Unidos, ela é muito forte. Então você consegue trazer das faculdades, as ligas americanas das faculdades, uma qualidade técnica muito grande, jogadores já com conhecimento científico, jogadores formados, pessoas formadas. Acho que no Brasil é muito difícil. Se acontecer, nós vamos demorar muito tempo. Mudar muita coisa. Muita coisa. Né? Eu já vi algumas vezes, por exemplo, falar sobre marketing, vamos dizer assim, de pessoas que investem em jovens, tipo, o jovem acha que o cara é lá um olheiro, vai fazer crescer e tudo mais, né? O jovem desgasta e chega um momento que esse cara ele só aproveitou, né? Como você é do meio, você tem muito isso mesmo? Acontece, hoje cada vez menos, porque os clubes estão se cercando. Eles contratam profissionais, eu sou do clube. Eu não ganho um centavo por jogador que eu é. É uma forma anti-máfia, vamos dizer assim. É claro, esses jogadores de empresários, a gente busca qualidade técnica. Agora, ainda existem, então cada vez menores. O empresário hoje, de jogador, ele tem uma visão muito ruim, pelo que foi feito no passado e que ainda acontece, como em todas as áreas. Infelizmente, a publicidade vai ter os bons e maus profissionais, a psicologia vai ter os bons e os maus profissionais. Agora, o ambiente que o futebol se tornou hoje, cada vez mais profissional, ele faz com que isso diminua. Mas existe, não vou dizer para você que não existe. Acho que tinha alguma pergunta lá, não?